Olá, seja muito bem-vindo ao canal do pastor José Oliveira. Antes do vídeo começar, já deixe a sua curtida, para que o vídeo alcance ainda mais pessoas. Abra o seu coração e fique com essa mensagem de fé, e que Deus te abençoe. O texto para nossa meditação está em Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Atos, o livro que mostra as atitudes tanto dos apóstolos como do Espírito Santo, após a ressurreição de Jesus, e foi escrito por Lucas, o médico que também escreveu o Evangelho segundo Lucas. Ele começa o capítulo 1 falando a respeito do que Jesus tinha falado que iria acontecer após a sua morte, a sua ressurreição. O versículo 8 é muito conhecido: mas recebereis virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Agora, o que eu acho interessante no versículo 8, que me saltou aos olhos, é que os verbos aqui eles estão colocados no futuro. Recebereis virtude, que há de vir sobre vós, do Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, nós conseguimos entender que Jesus está dizendo aquilo que iria acontecer. E quando eles seriam então testemunhas, ou seja, quando que eles iriam pregar, falar a respeito de Jesus nos lugares onde eles iriam passar? Após receber virtude do Espírito Santo. Consegue entender que a ação dos apóstolos aqui não era por conta própria, não era pela força do braço, mas era algo que o Senhor iria conceder para ele. E depois que o Espírito viesse, descesse e concedesse, então eles anunciariam, sim, seriam testemunhas do Senhor em todos os lugares. Isso traz para nós algumas reflexões, que nós não devemos agir por empolgação, mas devemos agir na direção de Deus. Eu não posso agir na força do braço, mas eu preciso esperar as condições que Deus me dá, para então eu ter convicção e poder agir. Já viu aquela pessoa que sempre age na dúvida, sempre age com medo, sempre age com receio? Ela não tem certeza do que ela está fazendo? É claro que nós sabemos biblicamente que a fé é uma certeza. A Bíblia diz também que sem fé é impossível agradar a Deus. Quando eu não tenho certeza do que eu estou fazendo, eu já não estou em conformidade com a palavra de Deus. Então, os discípulos, os apóstolos, eles iriam anunciar Jesus? Iriam. Quando? Quando recebessem virtude do Espírito Santo. Eles não poderiam agir no momento que bem entendesse, mas esperar uma direção do Senhor, porque desta maneira, aquilo que eles fizessem, eles seriam bem-sucedidos, porque eles estariam fazendo na força que vem de Deus. Isso me faz lembrar Atos ainda, capítulo 5, onde a Bíblia conta sobre o início de Pedro, os discípulos fazendo sinais, maravilhas, milagres, curando pessoas, libertando, e isso começa a tomar proporções de inveja nos fariseus da época, nos judeus praticantes, nos sumos sacerdotes, que inclusive prenderam Pedro, chegaram a colocar ele na prisão, e quando soltaram Pedro, falaram para ele: é o seguinte, Pedro, não é para você continuar pregando a respeito de Jesus. E Pedro então responde: mas por acaso eu agora vou obedecer os homens ou vou obedecer a Deus? E aí houve um tumulto muito grande, você pode conferir depois em Atos capítulo 5. Mas eu faço questão de ler com você as palavras de um homem chamado Gamaliel, que era um doutor da lei, também fariseu, mas um homem inspirado por Deus. Em Atos 5:34, eu vou ler para você. Um deles, porém, um fariseu chamado Gamaliel, especialista na lei e respeitado por todo o povo, levantou-se e ordenou que eles fossem retirados da sala do conselho por um momento. Em seguida disse aos demais: israelitas, cuidado com o que planejam fazer a esses homens.
Algum tempo atrás surgiu um certo Teudas que afirmava ser alguém importante. Umas 400 pessoas se juntaram a ele, mas foi morto e seus seguidores se dispersaram e o movimento deu em nada. Depois dele, na época do censo, apareceu Judas da Galileia, que fez muitos seguidores. Ele também foi morto e o seu grupo se dispersou. Portanto, meu conselho é que deixem esses homens em paz e os soltem. Veja que interessante. Se o que planejam e fazem é meramente humano, logo serão frustrados. Mas se é de Deus, vocês não serão capazes de impedi-lo. Pode até acontecer de vocês acabarem lutando contra Deus. E é claro, todo membro ali naquele momento ouviram esse conselho, as palavras de Gamaliel. Então você consegue entender que quando é de Deus, permanece. Quando é de Deus, dá certo. Quando é na força do braço, pode dar errado. Quando é na força do braço, há muita chance de obter um insucesso. Haja na direção de Deus. Quando você receber a direção do Senhor para qualquer área da sua vida, é momento de agir. Mas enquanto houver dúvida no seu coração, não faça, não compre, não venda, não fale, permaneça em silêncio. Quando o Senhor vier, Ele te dá certeza. Se não tem certeza, não é fé. Se não é por fé, não agrada a Deus. Essa foi a mensagem de hoje. Se você gostou, comente aqui embaixo o que Deus falou com você. E não se esqueça de compartilhar com seus amigos. Para não perder mais nenhum vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. Fique com Deus e até mais!